aleluia, Jesus, no livro de Jonas, aqui no capítulo 3, versículo 1, né? Que vai falar sobre conversão, aleluia, Jesus. Aleluia. Eu estava sem uma palavra, mas Deus me trouxe até aqui e Ele vai falar com vocês nesta noite. Amém. Porque eu não sou nada, né? Mas o meu Deus é tudo para nós. Aleluia. Graças a Deus. Então a palavra de Deus aqui no livro de Jonas, no capítulo 3, versículo 1, aleluia, Jesus. Maravilha de Deus. Vai dizer assim a palavra de Deus. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Aleluia. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, aleluia, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias, Nínive era destruída. Aleluia, Jesus. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiu-se de saco, desde o maior até o menor. Aleluia. Esta palavra chegou até o rei de Nínive, e então ele levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação, aleluia, que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei, aleluia, e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelha, aleluia, provem coisas alguma, e nem se lhe dê alimento, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, aleluia, de sacos, clamando fortemente a Deus, aleluia, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da sua violência, aleluia, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará, e Deus se arrependerá e se apartará o furor da sua ira sobre que não pereçamos. Aleluia, Jesus. Altíssimo Deus e eterno Pai, essa é a palavra desta noite, meu Deus. É uma palavra, Senhor Jesus, que pela primeira vez eu estou lendo ela, meu Deus, com a amada igreja. Jesus querido, Jesus maravilhoso, assim como o Senhor naquele momento, meu Deus, colocou a sua santa palavra maravilhosa, Jonas, para que ele chegasse até aquele povo, meu Deus, aleluia, e aquele povo se convertesse dos seus maus caminhos, Senhor, se converteram a Deus. Nesse momento também essa palavra veio para a amada igreja. Nós não sabemos, ó Pai, se tem algo ainda na minha vida que precisa me converter a Deus, aleluia, porque não sou perfeita, meu Deus, diante do Senhor, sou falha, sou fraca, Senhor, sou frágil, mas o Senhor Jesus é forte, aleluia, o Senhor é uma fortaleza diante, aleluia, deste povo, aleluia, e para essa noite, para ouvir a tua palavra, Deus tremendo, Deus
em nome do Senhor Jesus. Graças seja dado em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Então, igreja amada, a palavra de Deus nesta noite, aleluia, que está dando para nós um despertamento espiritual, para quando o Senhor manda nós ir em alguns lugares para levar a palavra dele, nós não fugir para outra cidade, poder mandar nós ir, aleluia, no local é ali que nós temos que ir, igreja do Senhor, porque quando o Senhor mandou Jonas pregar em Nínive, ele foi para Tarsis, e por conta disso ele pagou o preço, igreja do Senhor, aleluia, e o Senhor confiava em Jonas e viu a capacidade que Jonas tinha, aleluia, Jesus, como nesta noite também ele confia em nós aqui na terra. Ele sabe o tamanho da nossa capacidade. Se ele achar que a nossa capacidade ainda é pouca, ele pode nos capacitar mais e mais para nós levarmos a palavra do Senhor Jesus. E naquele dia que ele chegou até Jonas, escolheu ele para levar a palavra do Senhor. Jonas foi para outros lados, aonde o Senhor não estava mandando, e por isso ele foi tragado pelo peixe. E nós não podemos deixar, amada igreja, que o Senhor venha, aleluia, Jesus, confiar em nós para mandar nós para um lado e nós ir para o outro, porque nós vamos pagar o preço, aleluia. Mas o Senhor mesmo assim ainda confiava em Jonas, e o Senhor pela segunda vez ainda mandou Jonas levar a palavra dele, aleluia. Aí dessa vez ele não temou para o Senhor, dessa vez ele foi, aleluia, Jesus. Então a palavra está dizendo, aleluia, que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Igreja do Senhor, quando o Senhor manda nós fazer algo, nós temos que fazer algo que Ele manda, não que nós queremos. Porque homens e mulheres hoje em dia, eles querem fazer as coisas deles, da carne, e não querem fazer as coisas da parte do Senhor Jesus. E por isso tem muitos crentes perecendo, amada igreja. Tem muitos crentes sofrendo, aleluia, por ser desobediente à voz de Deus. Deus manda fazer uma coisa, ele vai e faz outra. Deus fala com ele, ele passa por cima da voz de Deus, aleluia. Ele quer dizer: não, aqui quem manda sou eu, aqui quem fala sou eu, aleluia. E é engano do homem e da mulher, porque quem fala é a palavra do Senhor. E nós temos que falar o que está escrito dentro da Bíblia Sagrada. Nós não temos que falar de nós, porque nós não temos nada para oferecer a ninguém. Aleluia, Jesus. É o Senhor quem tem uma palavra de vida eterna para mim e para você, para aqueles que necessitam, aleluia, a receber das mãos do Senhor algo precioso. Que é algo precioso, obedece a voz de Deus, aleluia. Então, igreja, aí foi aonde que Jonas foi até aquela cidade. Então, aleluia, levantou Jonas e foi a Nínive, aleluia, segundo a palavra do Senhor, aleluia. Olha, Nínive era uma cidade muito grande, aleluia, de 3 dias de caminho. E começou Jonas, aleluia, a entrar pela cidade, aleluia, caminho de um dia, e pregava, dizendo, aleluia, ainda 40 dias Nínive era destruída. Aleluia. Se Jonas não chegasse naquela cidade, igreja, aquela cidade ia ser destruída, aleluia. Verdade, meu Deus. Porque Jonas precisava ir ali conhecer um povo rebelde, um povo, aleluia, Jesus, que não conhecia a palavra do Senhor. Oi. Então, igreja, aleluia, Jonas tinha que ir ali, porque foi Jonas que Deus escolheu, aleluia, desde o ventre da sua mãe para levar a palavra do Senhor. Muitas das vezes, igreja, o Senhor tem escolhido nós para levar a palavra dele, mas nós começamos a ter medo, igreja, começa a negar
Deus quer que nós pregue, aleluia, para o macumbeiro. E nós muitas das vezes tem medo de levar a palavra. Não precisa nós chegar lá e fazer um culto. É só nós chegar lá e falar: Deus te ama. Deus tem uma palavra para você no dia de hoje, aleluia. Já é uma pregação, igreja. A hora que ele estiver em apuro, ele vai lembrar. Mas ali tem uma pessoa simples e humilde que diz para mim que Deus me ama. Então eu preciso encontrar esse Deus, aleluia. Não precisa gritar e falar. Se você não aceitar Jesus, você não tem um céu. Não, de forma alguma. Só chega a ele e diz que Jesus te ama. Deus tem uma palavra para você nesse dia, aleluia. Já é uma pregação, igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E começou Jonas, aleluia, Jesus entrar pela cidade. Caminho de um dia, aleluia. E pregava dizendo ainda: 40 dias Nínive será destruída, aleluia, Jesus. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, aleluia, Jesus. E vestiu-se de saco, desde o maior até o menor. Igreja do Senhor, saco é um pano tecido simples, que quando a gente era criança na cidade, nas fazendas, que a gente não tinha condição financeira para poder comprar um tecido de linho, um papelinho, um pano bom, as nossas mães pegavam aquele saco e abria, aleluia, Jesus, cortava, fazia camisa para o meu pai, fazia vestido para nós. Aleluia. E nós vestia e era feliz, porque era uma veste que nós estava ganhando naquele dia. Então, igreja, para nós entender, é um tecido simples e humilde, aleluia, Jesus. Por isso que os reis vestia-se de saco e sentava sobre a cinza. É um símbolo de humildade, igreja do Senhor. Então a palavra de Deus está dizendo dessa forma, aleluia, que naquele momento até o rei, aleluia, desceu do seu trono e vestiu de saco e sentou sobre a cinza, aleluia. Então vai ser a palavra de Deus. E essa palavra chegou também até o rei de Nínive. Glória a Deus. Então ele levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Aleluia. Que palavra linda e maravilhosa. Era um rei, igreja, aleluia, mas não conhecia a palavra de Deus. Rei é alto, mas aquele rei podia ter dinheiro, ter tudo. A Bíblia diz que ele era um rei, mas ele não tinha Jesus no seu coração. É Deus. Ele não servia a Deus, ele não conhecia Deus, igreja. Portanto, hoje tem pessoa que tem muito dinheiro, tem carro, aleluia, 2, 3 carros na sua garagem. Muitas das vezes ele tem uma mansão, conta bancária, muito dinheiro no banco, mas ele precisa conhecer a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus, porque dinheiro não é tudo na vida do ser humano. Verdade, Senhor. Tudo na minha, na tua vida é o Senhor Jesus em primeiro glória. lugar. Louvado seja Deus. Dinheiro é bom, não é pecado ter dinheiro, igreja. Mas de repente muito dinheiro traz desgraça para a vida da pessoa. De repente o dinheiro traz coisas terríveis, aleluia, Jesus. O homem, quando ele tem muito dinheiro, ele fica muito grande, que ele esquece de Deus. Não é todos não, mas alguns sim. O dinheiro, ele sobe, aleluia, para a cabeça do homem. O poder do dinheiro, para ele, é tudo aqui na terra. Mas para nós, o tudo na nossa vida é Jesus Cristo. Aleluia. Porque nós, se nós tiver dinheiro, nós vamos viver. E se não tiver, em primeiro lugar é ter Jesus. Porque a Bíblia diz: busca o reino de Deus, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Então, em primeiro lugar é o nosso Jesus, igreja. Nínive era uma cidade grande. Ali tinha muitas pessoas ali dentro, rico, pobre, grande e pequeno. Mas eles faltava algo na vida daquele povo. Faltava Jesus, faltava a
de Deus, faltava conversão, tinha que converter a Deus. E hoje tem pessoa que precisa converter a Deus. Ai, irmão, mas eu estou com a Bíblia na mão e estou lendo. Mas quem conhece o meu e o teu coração é Jesus. Quem conhece o nosso homem e a mulher conhece o meu e o teu exterior. Mas o nosso Deus conhece o meu e o teu interior. E Ele quem sabe se eu sou convertida e se nós somos convertidos. Não quer dizer que nós somos parados e desviados. Nós estamos lutando e batalhando para um dia nós sim ficar ao lado do nosso Deus. Aleluia! Mas quem sabe na minha vida, na nossa vida, precisa algo que ainda, aleluia, Jesus, falta nós praticar para o encontro do nosso Deus. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que aquele rei estava no trono. E ele desceu do trono. E ele cobriu-se de saco e sentou sobre a cinza. Então ele se humilhou para ouvir a palavra de Deus. E quem estava ali semeando essa semente era Jonas. Então, igreja do Senhor, muitas das vezes os pequenininhos levam alimento aos grandes. E os grandes se humilham porque só de ouvir a palavra de Deus e convertendo o mau caminho, igreja do Senhor. É um privilégio muito grande diante de Deus, aleluia. Às vezes nós olhamos uma pessoa cheia do poder aqui na terra e olhamos os pequenininhos com a sua Bíblia indo para a igreja, nem um carro para ir, muitas das vezes ele não tem. Às vezes ele vai na chuva porque não tem nem condição de ter uma sombrinha. Às vezes está desempregado e não tem condição de comprar nenhuma veste boa para ele. Mas o importante é que Deus mora no nosso coração. Em primeiro lugar é Deus na nossa vida. Nada melhor do que servir a Deus, igreja. Nada melhor do que falar do amor do Senhor. Deus é tudo para mim, é tudo para você. Jesus sem nós, Ele continua sendo Deus. Mas nós sem Ele, nós não somos nada. Porque Deus é que dá a saúde. Ele é que prepara o trabalho. Ele é que prepara o nosso salário, igreja do Senhor. Verdade, então Ele glória a é Deus. tudo na nossa vida. Amém. Sem Deus não podemos, aleluia, nem se movimentar. Mas com Jesus vai tudo bem. Louvado seja o nome Graças a de Deus, Deus. aleluia. Oh, Deus maravilhoso. E fez-se uma proclamação, aleluia, que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei, aleluia, e os seus grandes, aleluia, acho que eu perdi aqui. Aleluia. Aleluia. Vou começar Vai, certo. Deus. E essa palavra, aleluia, Jesus, chegou também ao rei de Nínive. E então ele se levantou do seu trono, aleluia, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou sobre a cinza. É, E Deus. fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto. E o rei dos... Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus. E fez um decreto, aleluia, que nem os homens, nem animais, nem bois, nem ovelha, aleluia, nem homens, nem animais, e nem bois, nem ovelha, proclamasse um jejum. Ai, que eu estou quase passando. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas os irmãos estão entendendo aí alguma coisa? Aleluia. Entendendo certinho aí, né? Sim, meu Deus. Então, igreja, naquele momento, nem os animais pôde comer, nem os animais pôde beber, porque até os animais teve que entrar na proclamação do jejum daquele rei. Então, igreja do Senhor, hoje em dia, até o homem, até a mulher, está difícil para fazer um jejum a Deus.
Está difícil para consagrar. Muitas pessoas dizem, eu consagro todo dia, toda hora, todo momento, todo minuto. Igreja, nem tudo isso acontece. Porque hoje em dia nós andamos passando umas provações grandes, umas lutas tão grandes. Os homens e as mulheres de hoje em dia trabalham muito. Às vezes, igreja do Senhor, ainda é corrido para poder fazer a obra de Deus. Nós fazemos a obra do Senhor por amor a ela. Mas tem dia que é corrido para nós, igreja do Senhor, para nós entrar em consagração com o nosso Deus. Nós temos que orar muito e clamar muito a Ele, para Ele dar essa força para nós e essa oportunidade para nós jejuar a Ele. Porque a palavra disse que uma certa ocasião, os homens de Deus foram expulsar um demônio e não conseguiram, porque eles não estavam com a sua vida preparada. E aí vieram, aleluia, Jesus, falar com Jesus, porque o servo do Senhor foi lá e não expulsou. E Jesus disse, essa casa de demônios só sai com jejum e oração. Então o povo de Deus, aleluia, tem que andar constantemente em jejum e oração. Aleluia. Porque se não for dessa forma, nós não conseguimos vencer as lutas do dia a dia, as provações do dia a dia, as afrontas satânicas, as coisas mal que vêm para o nosso lado, para nos afrontar, para tirar nós da presença do Senhor. Maravilha de Deus. Porque o inimigo, ele vive, aleluia, Jesus, ungindo comunhão 24 horas ao redor do povo de Deus, para poder ver o povo de Deus, aleluia, desviado da presença do Senhor, para ver o povo de Deus caído, o povo de Deus na sarjeta, no pecado, no mau caminho. Mas Deus nesta noite está falando sobre conversão, aleluia, conversão de alma, porque Jonas foi até aquele lugar para converter aquele povo do mau caminho, porque aquele povo ia ser tudo destruído se Deus não enviasse o servo dele a lá. Porque aquele povo andava no pecado, andava na brutalidade, porque não conhecia Deus. Mas hoje, igreja, até o povo que conhece a Deus ainda vive na brutalidade. É verdade. Até o homem e a mulher de Deus que conhece a Deus, que até pega a palavra, que ele toma conta de obra, ainda quer pisar os pequenininhos dentro da igreja. Ele quer dizer, eu que mando, eu que posso, eu que falo. Se eu quiser, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. Se você quiser ficar aqui, você fica. Se quiser ir, as portas estão abertas. Porque ele acha que porque ele toma conta de uma igreja, porque ele veste um terno e põe uma gravata e põe uma Bíblia e vai mudar, se ele acha que já está no céu. Aí ele judia dos pequenininhos. Ele quer humilhar Deus. Se você quiser, fica. Se não quiser, tem várias igrejas por aí. A Bíblia não ensina assim não. A Bíblia ensina o quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. A Bíblia ensina a cuidar do maior até o menor de uma forma só. Ele não vai dizer que porque você é pastor eu vou te amar mais e aquele é membro, vai ficar não. Do jeitinho que cuida do presbítero, do pastor cuida do membro. Porque isso aí é o amor que Deus deu para cada um de nós, para Deus. Aleluia. E hoje em dia, igreja, aquele que sabe louvar mais vai ter oportunidade todo dia. Aquele que tem uma palavra que sabe falar e que fez teologia e que é formado vai ter oportunidade para pregar. Aquele pequenininho não vai não, porque ele sabe. Mas o Senhor não está atrás de grandeza aqui na terra, porque grande já é Ele. Ele está procurando aqui na terra os verdadeiros adoradores que adoram Ele de verdade. O povo que ama a palavra do Senhor de verdade, aleluia. Que luta pela vida dos membros, pela vida do pastor, pela vida do presbítero, pela vida do diácono, pela vida das crianças. Então nós temos que ser um povo assim, igreja. Não importa que o povo pode dizer, eles não sabem nada, é uma igreja pequena, não cresceu. Não, isso não importa. O que importa é que Deus se faz presente nesse lugar. Porque Deus sabe
iria deixar aquele tanto de homens sofrer e Deus. Jesus. Então, vamos lá aqui, ó. Aleluia, Jesus. Então, assim diz a palavra de Deus. E disse o Senhor: ó, tivesse tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão daquela grande cidade de Nínive, que então, aleluia, que então mais de 120 mil homens que não sabia discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Então, ele disse para Jonas que Jonas tinha compaixão daquela boboreira que estava embaixo, e Deus enviou ali um micróbio para comer aquela boboreira que Jonas estava debaixo, e Jonas não queria ver a destruição da boboreira. E Deus fez a pergunta para ele, que ele teve tanta compaixão, ele teve tanta dó, aleluia, da boboreira. E como Jesus não podia ter compaixão daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças que estavam ali perecendo e de repente podia ser destruída. Então, igreja, nós temos que ter compaixão daqueles que ainda têm uma oportunidade de servir a Deus. E muitas das vezes as pessoas deixam de lado, deixam sozinho, não vai atrás, não olha, não busca, não clama por ele, não dá um abraço nele, não dá uma palavra amiga para ele, não dá um ombro amigo para ele chorar. Então é nessa parte aí que Deus quis falar para Jonas. Então nós não podemos ser desobedientes à voz do Senhor. Nós temos que fazer o mandado de Deus. Aquilo que Deus manda nós fazer, nós precisamos fazer. Aleluia. Eu tive conversando com uma pessoa. Essa pessoa até encheu o olho de lágrimas, dizendo para mim do acontecimento que teve com essa pessoa. E eu fiquei com muita dó, porque eu e meu esposo, ali no União da Vitória, não estou saindo da palavra não. E aí no União da Vitória, nós tinha ali pessoas que pereciam, que precisavam de ouvir a palavra de Deus. Aí ia numa igreja, a igreja não queria porque o homem bebia, a mulher era simples, era humilde. Aí ele chegava em outra igreja, não se afirmava. E esse homem um dia chegou na nossa igreja, ele estava muito bêbado. A hora que ele chegou na porta da igreja, meu esposo estava dirigindo o culto. E aí o obreiro foi lá e foi mandando ele embora. Falou assim: você não está hoje em bons momentos para poder entrar na igreja, a sua situação. E ele dizia assim: não, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero ficar no culto. Ele dizia: não, você não está bom não, então você senta aqui nesse banco e fica quieto. Aí o meu esposo foi com paciência, pegou ele, colocou para dentro, conversou com ele, abraçou ele. E aquele homem bêbado ficou sentado ali no banco da igreja, quietinho, escutando a palavra de Deus. De repente, passou uns dias, ele aceitou Jesus. Aí, aquele homem, ele se converteu de verdade, ele parou de beber, ele parou de fumar. E aí nós se apegou tanto com aquele homem, e ele se apegou tanto com nós. E aquele homem não desviou do Senhor até hoje. Até hoje ele é o servo do Senhor. Se nós tivermos deixado ele embora, talvez até tinha morrido bêbado, o carro atropelado. Mas nós colocamos ele dentro da igreja. E hoje ele é o servo do Senhor, o obreiro da casa de Deus. Até hoje eu falo com ele ainda de vez em quando. O nome dele é Osvaldo, a esposa chama Eva. E eles gostam tanto de nós, eles têm nós como pai deles. Hoje eles estão tudo velho já está com 80 anos já, sabe? Mas nós amamos eles até hoje, aleluia. Então, igreja, nós precisamos, aleluia, como Deus mandar levar a palavra, nós temos que levar a palavra de Deus. Não podemos fugir da palavra do Senhor, porque Deus enviou nós aqui na terra, uma nação eleita dele, para levar a palavra do Senhor, para compadecer das vidas.
disse para mim que ela foi numa determinada igreja. E quando chegou nessa determinada igreja, era o dia de tomar ceia do Senhor, mas ela estava com problema. E ela voltou para casa sem participar do corpo e do sangue do Senhor. E eu perguntei, alguém não te serviu, não levou para você? Não, não levou. Falei, amém. Mas Deus sabe o que faz, nós não sabemos o que falamos. Mas você não é obrigado a ficar debaixo do pé do homem, eu disse para ela. Você tem que ficar nos braços do Senhor. Nem embaixo do pé do homem, porque maior é Deus. E Deus está na sua vida. E aí ela lagrimou o olho, porque nessas pessoas ainda falta o amor. Porque quem tem amor não faça isso com membro da igreja. De jeito nenhum, igreja. Mas não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu estou dizendo que eu compadeci dela. Porque se eu estou ali e meu esposo faz isso, eu vou lá e falo, meu esposo me dá assim, deixa eu levar no banco para a irmã. Porque ela não pode andar. E ele tem que me dar seu, eu levo para ela. Porque mulher de Deus não pode ser tratada como qualquer não. Verdade. Tem que ser bem tratada, porque é uma serva do Senhor. Mas isso aí, Deus está para acertar essa conta. Então, igreja, louvado seja Deus. A Deus não coloca uma pessoa na frente de um altar para poder ficar judiando o povo dele, para zelar do pessoal, para cuidar das ovelhas. Eu ligo de vez em quando, né? Muitas das vezes eu tenho ligado. Nesse dia eu liguei para minha irmã lá no Nova Vitória, que ela está muito doente, muito fraca. Internou, veio do hospital, ela não está bem. Aí eu perguntei para ela se ela está indo na igreja, né? Se ela está sendo bem cuidada na igreja, se as irmãs estão dando assistência na casa dela. Ela não quis falar muita coisa para mim, não. Mas aí eu fui lá, visitei ela, orei com ela, achei ela muito doente, né? E eu fiquei com muita dor dela, do marido também, que eu também não é bem de saúde. E eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Porque a obrigação do pastor, a ocupação do pastor é cuidar das suas ovelhas. A ocupação dele é cuidar, é ir lá visitar, ver como que está. Hoje mesmo nós visitamos o irmão hoje. Nós visitamos, nós fez a pergunta porque o que está acontecendo. Não está acontecendo nada não. Qualquer dia eu vou na igreja, então amém. Nós fizemos nossa parte, né? Então, nesse momento, essa é a palavra dessa noite. Agradeço a Deus pela campanha que foi encerrada semana passada. E hoje eu estou agradecendo a Deus com essa palavra também, né? Não é muito falar, que é muito ouvir, né? Tem mais pregadores aqui que pregam bastante, mas eu prego um pouquinho. Só falo até onde Deus mandar, porque se eu for falar de mim, eu não tenho nada para falar. O que eu falei está dentro da palavra de Deus. E nesse momento eu agradeço a Deus, né, pela campanha da sexta-feira, pela campanha da quarta-feira. Deus tinha honrado nossas vidas,